Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos para mais uma aula nesse domingo da nossa escola bíblica. Nós vamos estudar hoje a lição número 3 do nosso novo livro, Tempo de Reconstrução, tá? Semana passada e também na retrasada, nós falamos sobre a história de Esté. E hoje nós vamos dar continuidade na história dela para ver o que mais aconteceu na vida de Esté. Isso após ela se tornar rainha também, né? O tema da nossa lição hoje é Correndo Perigo. O que será que essa lição vai trazer para nós? Antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos curvar nossas cabeças e falar com o nosso Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um domingo que nós estamos aqui reunidos para estudar da Tua Palavra. Peço que o Senhor esteja abençoando esse nosso momento de estudo, esteja falando aos nossos corações, nos ajudando a entender e que o Senhor esteja também, Pai, a cada dia nos ensinando e nos ajudando a colocarmos em prática, Pai. Eu agradeço pela vida de cada criança que está aqui comigo, mesmo que distante, porém nós estamos juntos nesse momento, aprendendo, estudando sobre o Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que nós temos de podermos, Pai, nos reunir e aprender mais da Tua Palavra. Eu te peço que você esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Vamos agora, então, para os objetivos da nossa aula de hoje, tá? O primeiro objetivo que nós vamos ter é que aprender que Deus teve um propósito na vida de Esté. Nós vamos trabalhar nessa visão de que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. E Ele teve um propósito para a vida de Esté. Segundo, é reconhecer que Deus não desamparou o seu povo. Deus é um Deus que cuida da gente, como nós já vimos. E Deus não desamparou o seu povo naquela época, quando eles estavam passando por algumas dificuldades, que nós vamos já ver quais foram. E terceiro, nós devemos sempre orar, agradecendo a Deus por Ele ter um plano para a vida de cada pessoa. Nós temos que agradecer a Deus porque Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano também para a minha vida. E isso é uma bênção do Senhor. Temos que sempre orar agradecendo por isso. Agora, vamos para o nosso versículo da aula de hoje. O nosso versículo está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vamos ver agora, através da vida de Esté, de forma prática, como que essas coisas acontecem, né? Como que as coisas podem cooperar para o bem daqueles que estão segundo o propósito do Senhor, tá bom? Vamos para a nossa historinha agora. Então, vamos dar início à nossa historinha. Mas antes, me responda uma coisa. Vocês já passaram por alguma situação de perigo? Vocês se lembrem agora? Alguma situação talvez que vocês sentiram muito medo? Então, há muito tempo atrás, lá no reino da Pérsia, os judeus passaram por um grande perigo de morte. Mas Deus tinha um plano para eles e agora nós vamos descobrir que plano era esse. Então, prestem atenção na historinha de hoje, tá bom? Vamos lá. Vocês se lembram de Mordecai, que eu falei na semana passada? Pois é, Mordecai era o primo da Esté que cuidou dela, né? Que criou ela como uma filha. Então, Mordecai certa vez estava passeando lá pelo palácio, andando, e ele observou uma coisa que estava acontecendo. Ele viu duas pessoas que trabalham, dois empregados lá do rei, conversando sobre armar um plano para matar o rei. Imagina! Então, Mordecai percebeu que o rei estava correndo grande perigo e ele achou que ele deveria fazer alguma coisa, aquilo não era certo. Então, você sabe o que ele fez? Ele foi correndo contar para Esté, para que Esté pudesse fazer alguma coisa. E Esté fez. Esté foi até o rei, ela tomou uma decisão, uma atitude muito corajosa. E agora nós vamos ver como foi que tudo isso aconteceu para chegar até esse ponto, tá bom? Mas o importante é nós sabermos que Mordecai viu que os dois empregados estavam conversando, tramando contra o rei. E Mordecai tomou uma atitude mediante essa situação, tá? Então vamos voltar um pouquinho à nossa história agora. Com isso que eu falei para vocês, nós vemos que Deus usou a vida de Mordecai para salvar o seu povo. Porque Mordecai estava ali presente naquele momento e daí todas as outras coisas aconteceram. E o rei registrou esse acontecimento num livro importante, um livro muito especial, que estavam escritos os principais fatos do reino. Então foi algo realmente significativo para o rei naquele momento, tá bom? Então vamos lá, como eu falei, nós vamos dar uma voltadinha na história e vamos introduzir um novo personagem. Esse personagem era chamado
Amã. Amã era um líder muito importante no seu reino. E ele era uma pessoa como se fosse o braço direito do rei. Ele era um grande líder. Só que o rei confiava nele e o rei não sabia que Amã e a sua família não gostavam dos judeus. Amã era um homem muito mau, mas o rei não sabia disso até então, né? Mas eu acho que ele vai descobrir. O que vocês acham? Vamos ver, né? Amã era tão importante, ou pelo menos se achava tão importante, que até as pessoas se curvavam diante dele quando ele passava. Imagina, né? Ele se achava demais. Mas tinha uma pessoa que não se curvava a ele. Essa pessoa era quem? Mordecai. Sabe por quê? Porque Mordecai sabia que ele deveria se prostrar apenas diante de um único e do verdadeiro Deus. Então ele se recusava a se prostrar diante de Amã. Isso deixou Amã muito furioso. Sabe onde a gente encontra isso? Lá no livro de Esther. Abram aí na Bíblia de vocês para vocês verem. Capítulo 3, versículo 5. E diz o seguinte: quando Amã viu que Mordecai não se curvava nem se prostrava, ele ficou muito irado. Então, nós vemos que Amã reagiu de uma forma bem ruim diante do certo, que era o que Mordecai estava fazendo, porque o certo era realmente ele não se curvar, porque quem era Amã para que as pessoas se curvassem diante dele, né? Só que isso gerou uma coisa muito ruim dentro do coração de Amã. E ele fez de tudo para que o rei Assuero, que era o rei que tinha mais poder, pudesse castigar aquele povo judeu por conta de uma atitude de Mordecai. Ele já não gostava muito dos judeus. E quando ele percebeu que Mordecai não se curvava diante dele, ele maquinou lá na mente dele, ele pensou, eu vou fazer alguma coisa para destruir esses judeus. Isso. E ele era uma pessoa influente, né? Então, o que será que aconteceu? Então, Amã foi correndo falar com o rei. E aí ele conversou com o rei e disse que o rei tinha que criar uma lei que matassem os judeus porque os judeus não estavam obedecendo às leis do rei Assuero. Ele chegou lá dizendo ao rei, olha rei, eles não estão obedecendo às suas leis, sendo que isso nem era uma verdade, né? Ele criou tudo isso para que ele pudesse ter um motivo para matar os judeus e levar isso ao rei. E Amã estava tão determinado a matar o povo judeu que ele prometeu ao rei muito ouro, muita prata, porque ele queria que aquilo realmente acontecesse. Então Amã foi até o rei e impediu para ele que ele fizesse uma lei para matar todos os judeus. Naquele tempo, o anel que o rei usava servia como uma espécie de assinatura. Hoje em dia a gente assina. Naquele tempo, ele carimbava com o anel dele. E bastava ele colocar um produto, algo que é parecido com a vela que a gente usa hoje em dia, e ele derretia e aquilo ali ficava como uma marca registrada e era uma assinatura. E isso valia muito. Então, bastava o rei colocar essa gotinha e carimbar que aquilo ali estava valendo. E era um símbolo representativo da permissão oficial do rei. Então, se o decreto fosse carimbado, ou seja, assinado, era realmente algo oficial do rei. E sabe o que o rei Assuero fez? Ele entregou esse anel para Amã. Então, Amã tinha plenos poderes para colocar o decreto em ação. Olha, o povo judeu estava numa situação de muito perigo. O que será que aconteceu a seguir? Vamos já descobrir. Então, após isso, Amã enviou um decreto. Nós vamos ler agora na nossa Bíblia o que diz sobre isso lá em Esther 3:13. Capítulo 3, versículo 13, tá bom? Vamos ler agora. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Então, nós vimos aqui que realmente Amã colocou seu plano em ação e enviou essa carta. Quando os judeus começaram a receber, eles começaram a ficar desesperados. Imagina, um decreto enviado dizendo que você vai morrer, você e toda a sua família vai morrer, e sem nenhum motivo, que é pior. Eles devem ter ficado muito desesperados, né? E tristes também. Agora nós vamos ler Esther, capítulo 4, versículo 3, para saber o que eles fizeram. Nossa Bíblia diz o seguinte: em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza.
Então, nós vemos aqui que muitos deles ficaram muito tristes por causa desse decreto. E realmente a gente entende por que eles ficaram tristes, né? E quando Mordecai ficou sabendo desse decreto, ele rasgou as roupas dele e vestiu essas roupas de saco, como a gente acabou de ler aqui na nossa Bíblia, né? Roupas de saco. E depois ele colocou cinzas na sua cabeça e saiu chorando e gritando pelas ruas. Ele estava realmente desesperado. Eu vou agora ler uma observação para vocês aqui sobre o que significa isso que Mordecai fez, tá bom? Rasgar as roupas e vestir-se com um pano de saco, uma roupa tosca, geralmente feita de pelo de bode, e cinza era um sinal de profunda tristeza por algum desastre pessoal ou nacional. Então, quando Mordecai faz isso, ele está demonstrando uma profunda tristeza mediante aquilo que estava para acontecer. Então, assim, ele saiu chorando e gritando pelas ruas com aquela roupa de saco, de forma muito, muito triste. Quando Mordecai chegou em frente ao palácio, ele foi proibido de entrar porque ele não podia entrar daquele jeito, né, do jeito que ele estava vestido. Então, os empregados de Esther, que moravam no palácio, foram correndo contar para Esther, dizendo como o primo dela estava, em que condições ele estava. E Esther imediatamente separou algumas roupas e mandou para Mordecai para que ele pudesse se vestir. Só que quando os empregados voltaram com essas roupas, Mordecai se recusou a vestir-se com aquelas roupas e ainda continuava muito triste. Então, Esther mandou o ataque para que ele fosse até o Mordecai. Ataque era o empregado de confiança de Esther, por isso que ela mandou ele. Então, Mordecai contou tudo aquilo que estava acontecendo para Ataque, para que ele contasse a Esther. Até então, Esther não sabia desse decreto. E Mordecai também enviou por Ataque o decreto, realmente, do que tudo aquilo que estava escrito, daquela ordem do rei, para Esther. Esther, quando viu, deve ter ficado muito horrorizada. Imagina o povo dela. Pois é, e Mordecai insistiu para que Esther fosse falar com o rei, para que ela pedisse para que o rei não fizesse aquilo. Mas e agora? O que será que Esther fez? Vamos já descobrir. Bom, assim que Ataque chegou lá com Esther e deu o recado para ela, ela mandou um recado de volta para Mordecai. Vamos ler aqui na nossa Bíblia o que foi que ela falou? Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem e mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então, vocês imaginem, Esther estava querendo muito ajudar, mas tinha uma lei que se ela se aproximasse do rei sem ser chamada, sem ser convocada, mesmo ela sendo a rainha, ela poderia morrer, ela seria morta, a não ser que o rei, na sua bondade, estendesse o cetro até ela. E o rei já não chamava Esther há 30 dias, fazia muito tempo que ela não ia à presença do rei. E agora, o que Esther poderia fazer? Ela viu o povo dela correndo risco de vida, porém, se ela fosse até o rei, ela também estaria correndo risco de vida. Vamos ver como é que foi que Esther lidou com tudo isso? Ataque voltou para falar com Mordecai após ter dado a notícia a Esther. E vamos ver o que foi que Mordecai mandou de volta para Esther por Ataque. Ficou um falando uma coisa e outro respondendo outra. O que Mordecai falou para Esther está lá no livro 4, no capítulo 4, no versículos 13 e 14 do livro de Esther. E diz o seguinte: mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então isso que Mordecai mandou Ataque falar para Esther. Que situação difícil que Esther se encontrava, né? Ela começou a entender que aquilo tudo que estava acontecendo era um propósito de Deus. Esther não havia se tornado rainha por acaso. Ela tinha uma missão. Deus usou a vida dela para que ela pudesse salvar o seu povo. Então vamos ler aqui agora o que foi a resposta de Esther. Esther disse o seguinte: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante esses 3 dias não comam e não bebam nada, nem de dia nem de noite.
Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Isso está lá no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16. Quanta coragem de Esther, não é mesmo? Ela falou isso para Mordecai e Mordecai fez tudo conforme ela tinha falado. Esther foi uma mulher muito corajosa. E agora a gente vê que Deus usa as pessoas, mas Mordecai sabia que o socorro e o livramento vem do Senhor. Então ele falou para Esther, Esther, nós vamos ser libertos, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos tirar dessa situação, mas eu creio que você faz parte do plano de Deus para isso. Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus é poderoso para fazer muito mais do que até que a gente imagina. Então Deus iria livrar o povo dele. E Esther foi até a presença do rei, para falar o que Mordecai havia pedido, para que pedisse, por favor, que ele não fizesse aquilo, que ele não destruísse e matasse todos os judeus. Nós vemos através da história de Esther que Deus tem um plano e um propósito para a vida de cada pessoa. Naquele momento, Esther entendeu que o propósito da vida dela, ali naquele palácio, era salvar o seu povo da morte. Então, ela entendeu e ela obedeceu a isso, a esse chamado que Deus tinha para ela e tomou essa atitude muito corajosa. Vamos ver no próxima semana o que mais que aconteceu, né? O que será que aconteceu depois? Na próxima semana, nós vamos ver na nossa lição número 4. Então, na próxima semana nós iremos continuar a história de Esther, vamos ver o que mais aconteceu. Mas o objetivo da nossa história de hoje foi justamente entendermos que Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. E Deus tem um plano para a sua vida também e para a minha também. E isso é muito bom. Vamos agora orar a Deus agradecendo por esse momento que nós tivemos e pedindo que Ele esteja conosco sempre, tá bom? Oremos então, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela história de hoje, nós te agradecemos porque através da vida de Esther, nós podemos perceber que o Senhor tem um propósito, um plano para a vida de cada um de nós. Que o Senhor esteja nos ajudando a cada dia a nos agirmos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, que o Senhor possa estar sendo realmente o Deus de nossas vidas, em cada ação, em cada atitude, Paizinho. Nos ajuda, Deus, a colocarmos tudo isso em prática, a termos a coragem que Esther teve, que foi uma moça destemida e que foi usada pelo Senhor para salvar o seu povo, Paizinho. Nós te agradecemos, Deus, por essa história de hoje. Te agradeço pela vida de cada criança que esteve aqui, que ouviu, que aprendeu. Te peço que você esteja nos abençoando também e no próximo domingo nós possamos estar juntos novamente aprendendo mais do Senhor. Te oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido, que Deus tem um plano para a vida de vocês. E isso é algo muito, muito legal, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. E domingo que vem nós estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo no coração. Tchau!